Predador, Terras Selvagens, novo filme da franquia Predador, chegou nos cinemas. Eu vou contar pra vocês o que, é que eu achei do filme. Predador é uma franquia que eu gosto muito, talvez até mais do que Alien, embora eu goste bastante de Alien. Predador foram filmes que eu assisti mais do que Alien. Inclusive, o meu Predador favorito, obviamente, é o clássico lá de 1987, estrelado pelo Schwarzenegger e dirigido pelo John McTiernan, que aquele filme é sensacional. E eu gosto também pela época, né, anos 80, uma das minhas décadas favoritas. E esse novo filme do Predador, né, o Terras Selvagens, era um filme que eu tava com um pé atrás. Eu achei que ele não se encaixaria muito bem na franquia Predador, né? Embora eu nem tivesse visto o trailer, eu só vi o trailer no cinema uma vez. E eu venho aqui dizer pra vocês que eu queimei a língua com muita coisa. Tem algumas coisas que eu gostei, mas eu acho que alguns fãs mais hardcore talvez não vão gostar tanto. Eu acho que é um filme bem polêmico para os fãs. Então, sem mais enrolação, bora falar sobre o filme. E o filme é dirigido pelo Dan Trachtenberg, que ele tinha feito Prey, né, que é um filme muito bom. Se você nunca assistiu, esse filme é sensacional, né, a protagonista feminina, na época lá dos índios, né, lá atrás, nos Estados Unidos. E ele também é responsável por uma animação que eu não cheguei a assistir, que é Predador Killers of Killers, que dizem que é muito bom, mas eu lembro de ter visto uma cena por aí que eles mencionam o personagem do Danny Glover e o personagem do Schwarzenegger, né, o Dutch. Dizem que é muito boa e um dia eu pretendo assistir. Como foram duas produções muito boas, né, muito elogiadas, o Dan Trachtenberg ele voltou, né, para dirigir esse novo filme e muitos estão considerando esse novo filme uma repaginada para a franquia, né, tão bom quanto o original, né, o melhor desde o original. E dessa vez os holofotes são pro Predador, né, a gente não vai ver que o humano tentando escapar do Predador, né, que já é conhecido pela franquia, mas aqui nós acompanhamos o Predador, né, até simpatizamos com ele. O Deck, né, que é esse predador aí mais novo, ele tá em processo de aprendizado aí, né, de caçada. Ele precisa caçar um bicho, né, um alienígena aí para provar para a tribo dele, né, para o pai dele, que é o líder, que ele pode ser um caçador, né, mas todo mundo lá considera ele fraco e o irmão dele acaba se sacrificando por ele, né, por causa que o pai dele queria matá-lo. E o irmão dele se sacrifica para que isso não aconteça. E o deck ele não busca só troféus, né? Ele busca a validação. E o filme consegue essa proeza de fazer a gente torcer pelo predador. E como ele cai num planeta que ele não conhece, né? O cara é o Bear Grylls aí dos planetas, uma floresta super perigosa, né? E daí o título Terras Selvagens, o cara não dá pra gente saber de onde é que vem um perigo ali nessa floresta, tudo é perigoso ali. E ainda no começo dessas jornadas ele conhece a Fia, né? Que é um androide, que inclusive, se eu não me engano, é da mesma companhia, né, lá de Alien, que já é conectando os dois universos, né, Alien e Predador. Provavelmente vai ter um Alien vs Predador. Isso não tem dúvida, não tenho dúvida sobre isso. Com certeza vai ter um novo filme dos dois maiores seres alienígenas da ficção se enfrentando novamente. E a Elfene é muito carismática, talvez até leva o nível do filme, né? A gente tem o Predador ali mais caladão, né? Não tanto caladão, mas ele é calado, né? Mais bruto. E tem ela ali mais, né? Conversadora. E ele não quer saber muito de papo, mas mesmo assim fica conversando com ela. E ela ajuda ele nessa jornada, avisando sobre os perigos que tem na floresta e encontrar o monstro aí que ele está procurando. E o Deck também vai ajudar ela a encontrar as pernas. E a química dos dois é um dos maiores trunfos do filme, talvez o maior. Todo o visual do filme é muito bonito, é um dos filmes da franquia mais bonitos que tem. Talvez o design, as paisagens sejam até ainda melhores do que o filme lá de 2010, né, Predadores, que inclusive eu também acho que é um filme muito subestimado. Se você não assistiu ele ainda, cara, corre para assistir. Tem até o Adrian Brody, né, no papel principal aí, junto com uma galerinha bem famosa. Tem o Lawrence Fishburne, tem a Alice Braga, tem o Topher Grace aí, o Venom. Cara, tem um elenco muito bom. E é produzido pelo Robert Rodrigues. Tem muita gente que não gosta desse filme, não sei porquê, eu acho ele muito bom. Tem seus clichês, mas eu acho que ele é melhor do que aquela bomba de 2018, que eu não sei quando é que eu vou reassistir aquele filme. Mas enfim, retornando aqui falando sobre o visual, né, desse novo filme, as criaturas também são muito bem feitas, o CGI é bem competente, ele não é ruim, obviamente, mas ele também não é um CGI que você diga, pô, cara, excelente esse CGI, não. E o Dan Trachtenberg também dirige muito bem as cenas de ação, tem uma cena de ação desse filme que você diga assim, pô, cara, não gostei dessa cena, é ruim,
Não, todas as cenas de ação desse filme são muito boas. Que já eram boas lá no filme do Prey, né? Aí agora que a gente. E apesar de ter todos esses elogios que eu falei, chegou a hora de falar das coisas que eu não gostei tanto, que já entra no que eu falei sobre nem todos os fãs vão gostar, porque aqui a gente vai ter um predador e ele tá mesmo em início de carreira ali, né, na caçada, ele tá precisando de ajuda. Pra gente que vê os filmes originais, Predador não precisa de ajuda de ninguém. Independente do tamanho dele, da forma dele, ele não tem ajuda. Aqui ele faz muitas amizades, ele tem sentimentos. Aí chega nessa parte que é questão de gosto. Para uns pode funcionar o Predador agora ter sentimentos, a gente entender um pouco mais de como funciona a vida deles lá no espaço. Mas para outros que, por exemplo, que a gente que gosta mais do filme do Schwarzenegger, né, que é só tiro, é caçada mesmo e tal, é violência. Esse novo filme ele não vai ter quase nada disso, né? O Predador, inclusive o Predador eu achei até muito falante. Ele se apega muito fácil à FIA, assim, eles já começam a conversar, ela fala uma coisa com ele, ele responde. Eu pensava que ia ter aquele clichê dela falar muita coisa e ele ficar só calado, não responder nada, mas não. E eles ainda fazem até amizade com um bichinho lá que parece um macaco, que é só pra vender boneco, né? A Disney. Esse filme não é muito violento, né? Eles quiseram fazer com classificação indicativa menor. Eu não sei se Predador sem violência funciona. Não que não tenha nesse filme, mas é porque é bem controlada mesmo. Eu senti falta. Eu acho que se o filme tivesse tido mais violência, ele teria sido um pouco melhor para mim. Eu tô falando por mim, que gosto do Predador violento. Basta você pegar o primeiro, o segundo filme e o de 2010. Aí no vs Predador eu nem comento, porque eu só assisti aqueles filmes uma vez para nunca mais. Eu não pretendo reassistir eles tão cedo. Aí você pega esse novo filme sobre o comando da Disney e você entrega um Predador sem muita violência, talvez isso vai frustrar muita gente, se já não tiver frustrado. Eu não fiquei totalmente frustrado, mas fiquei frustrado. Mas de qualquer maneira, eu achei ele um filme muito corajoso, né? Mudar muita coisa, é, tanto para melhor, né? Mas alguns também não me agradaram tanto, como eu falei. O Deck é um bom protagonista. Eu esqueci de mencionar o ator que interpreta ele. Eu sei que o nome dele é Dimitri, mas o nome dele é muito grande. Eu vou estar deixando aí na tela. E o cara também manda muito bem. A maquiagem do Predador é muito boa. As cenas de ação muito boas. A trilha sonora muito boa. Os efeitos sonoros também eu gostei demais. Mas é isso. É um filme para os fãs, mas não para todos os fãs. Ele respeita o passado, mas também quer seguir o seu próprio caminho. O Dan Trachtenberg, eu acho que ele já tem um plano para vários anos aí, fazendo filmes e séries da franquia. Espero que todos sejam bons, né? Mas que tenham mais a essência de Predador. Eu também acho que ele é um filme bem frenético, ele não vai perder o ritmo em nenhum momento. É um filme só sobre a jornada do Deck. E isso ele faz muito bem. E é um grande passo para a franquia que, apesar de tudo, eu acho que vale a pena você ir no cinema. Mas eu acho que o maior objetivo da Disney e do Dan é conseguir novos fãs. Por isso que essa classificação menor, né? E eu acho que vai conseguir, né? Parece que já fez uma abertura muito boa de bilheteria. Mas é isso, apesar de tudo, eu gostei. Eu acho que para mim ele é nota 8. Pela experiência, por ser muito envolvente, por eu ter gostado de tudo isso que eu falei. Não acho que essas coisas que eu não gostei se sobressaiam sobre o que eu gostei. Mas comentei se você vai assistir esse filme no cinema, se você já assistiu e não gostou, se você é fã da franquia, qual é o seu filme favorito de Predador. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!